Olá, se eu te perguntasse o que é coragem, muitas pessoas diriam que coragem é não ter medo, mas elas estariam equivocadas, porque ter coragem não significa não ter medo. Na verdade, é até o contrário, porque se você não tem medo, você não precisa de coragem. Coragem significa enfrentar os nossos medos. E como pai, eu aprendi muito sobre coragem com o meu filho. E tinha algumas situações que eram até interessantes. Então, por exemplo, em casa, nós nunca tivemos nenhum problema com a escuridão. Então, nós moramos numa chácara, então a gente nunca teve essa questão de ficar falando, olha, tá escuro, ou sei lá, tem bicho. Então, ele cresceu sem medo algum do escuro. E eu achava impressionante como ele, até os 5 anos, ele andava aqui pelos locais na completa escuridão e não tinha problema com isso. Então, ou seja, ele não precisava de coragem para enfrentar a escuridão, porque ele não tinha medo da escuridão. Mas ele tinha outros medos. E esses outros medos, ele era encorajado a enfrentá-los. Então, eu lembro de a coisa que mais me vem à mente foi uma vez que a gente precisou coletar um exame de sangue. E eu acompanhei, eu fui com ele, e a todo momento eu expliquei para ele. Falei, filho, a gente vai precisar tirar sangue, vai ter que dar uma picadinha no braço. Papai, vai doer, papai. Filho, pode ser que doa um pouquinho, provavelmente vai doer um pouquinho, mas o papai tá lá. Eu tô te dando coragem, tá bom? E ele enfrentou isso. E quando chegou no momento de tirar o sangue, a gente colocou, ele esticou o braço, eu falei, filho, olha para mim e eu tô olhando para você e o papai tá te dando coragem. E ele ficou ali olhando para mim e sentia que eu estava com ele e isso deu coragem para ele. E ele fez o que precisava fazer, sentiu a dorzinha, mas não chorou, não fez escândalo, obviamente não gostou da situação, mas até a enfermeira no final falou, olha, eu fiquei surpresa e eu também fiquei surpreso. Mas eu percebi que ele enfrentou o medo que ele tinha. E isso me trouxe lições importantes. E eu queria compartilhar algumas aqui com vocês. Então, o primeiro é que ter medo não é um problema. O problema é não ter coragem. Então, o que nós precisamos ter é coragem. E quando nós falamos de coragem, se eu falar para você pensar em alguém corajoso, é bem provável que alguém vai acabar pensando num guerreiro, por exemplo. E eu gostaria de aproveitar essa imagem do guerreiro para ler um texto bíblico que está em Efésios, no capítulo 5. É um texto bem conhecido, mas que é muito importante para nós falarmos sobre coragem e sobre como enfrentar o sofrimento, que não deixa de ser algo assustador para nós. Então, lá em Efésios capítulo 5, já no finalzinho, na verdade é Efésios capítulo 6, já no finalzinho, lá no versículo 10 para frente, a gente não vai ler tudo, mas fala sobre a armadura de Deus. Desculpa. E diz assim no versículo 10: quanto ao mais, sedes fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Então, olha só como isso daqui já é muito importante. Fazendo a referência ali com meu filho. Quando ele soube que ele precisaria tirar o sangue para fazer o exame, aquilo foi assustador para ele. E ele não queria fazer aquilo, mas ele estava sendo fortalecido no pai dele, que prometeu que estaria com ele e que foi encorajando ele. Então aqui, Paulo está dizendo para a gente, quanto ao mais sedes fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Então é Deus que nos dará a coragem necessária para enfrentar o que tivermos que enfrentar. Eu vou pular para o verso 13. O verso 13 diz assim, olha, fala sobre a armadura de Deus, né? Então, para nós enfrentarmos, nós precisamos da ajuda de Deus. Para sermos fortalecidos no Senhor, Paulo nos orienta, olha, peguem a armadura de Deus. E ele dá algumas comparações de uma armadura de um soldado com relação à questão de nós nos fortalecermos no Senhor, né? Então ele diz assim, tomai toda a armadura de Deus
para que possais resistir no dia mau, e depois de ter vencido ou enfrentado tudo, você permanecer inabalável, permanecer em pé. Então, depois de você enfrentar todas as coisas, se você tiver com a armadura de Deus, mesmo na luta, mesmo no dia mau, você vai terminar de pé. É o que Paulo está dizendo. E aí ele diz aqui quais são as armaduras. Eu não vou ler toda a parte, mas diz assim, olha: vista-se com o cinto da verdade, a couraça da justiça, calçai aos pés o evangelho da paz, embraçando o escudo da fé, que é por esse escudo que vocês vão apagar todos os dados inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então, veja só que comparação interessante. Muitas vezes nós temos a tendência de pensar que precisamos enfrentar as coisas sozinhos. Mas se nós nos lembrarmos da orientação de Paulo, ele diz que nós precisamos ser fortalecidos no Senhor, na força do seu poder. Então Deus é que estará conosco. O próprio Jesus fez uma promessa para nós também, de que nesse mundo nós teríamos provações, mas ele disse, olha, tem de bom ânimo, eu venci o mundo, e ele prometeu que estaria conosco também nos momentos difíceis. Então, nesse processo dessa luta, de luto, de perda, de sofrimento, nós precisamos ter coragem. Nós precisamos ter coragem. E essa coragem, ela não vai lançar fora o medo, mas vai nos dar força para enfrentar o que a gente precisa ter que enfrentar. E essa armadura, ela é muito importante para a gente poder se manter em pé no final. Porque no momento de sofrimento, é muito comum a gente fraquejar na nossa fé. Inclusive, muitos de nós pensamos que estamos preparados. Não, eu leio a Bíblia, eu oro, e nós temos a tendência de pensar que estamos preparados para o que der e vier. E a verdade é que ninguém está preparado para o sofrimento. Mas o que nós não precisamos ter é medo. Nós não precisamos ter medo. Eu comentei com vocês que na perda do meu filho, quando ele descansou, tudo pareceu não fazer mais sentido. Embora eu já sabia que todas as coisas são passageiras, transitórias, mas a gente se acostuma tanto com isso aqui que parece que é isso que existe, é isso que é eterno, e não é. Então, quando o meu filho descansou, nossa, realmente tudo aqui é passageiro, nada aqui é eterno. Eu nunca imaginaria que em 14 dias o meu filho, que estava comigo em 14 dias, ia passar por tudo que passou e de repente não está mais. Então ninguém está preparado para essas coisas, ninguém quer essas coisas. Nós não fomos feitos para a morte, mas com certeza nós não fomos feitos para sofrer. Porém, no mundo que nós vivemos, o sofrimento ele é real, ele existe. E nós somos convidados a vestir essa armadura, porque uma coisa é certa, todos nós vamos sofrer. De alguma forma, aqui nesse mundo nós vamos passar por sofrimento. E talvez não sei se eu falo em outro vídeo, se eu falo agora sobre sofrimento, vou dar um rabisco sobre o sofrimento. O sofrimento, ele é algo que nos molda. Nós somos transformados depois que nós passamos pelo sofrimento. E como eu disse em um vídeo anterior, eu não questiono a Deus os porquês, porque eu sei que na condição em que eu estou, eu não vou entender na plenitude todos os porquês. Mas eu sei que o sofrimento nos transforma. E nós precisamos estar prontos para o sofrimento. Olha, não é que nós devemos desejar, almejar sofrimento, nada desse tipo, mas nós não podemos ter medo do sofrimento. E muitas vezes nós achamos, não, eu estou vestido com as armaduras, eu creio em Deus e tal, só que no sofrimento é que nós vamos mostrar se nós
estamos preparados se ao final daquele processo, se ao final daquele dia mal, se ao final daquele processo mal, nós vamos permanecer em pé ou se nós vamos fraquejar. Então, o processo de sofrimento, ele nos torna mais humildes, ele nos torna mais cientes de quem nós somos, mais cientes de que nós não somos nada e não podemos nada. A pessoa que nunca passou por um sofrimento, muito provavelmente, ela vai se tornar egoísta, ela vai se tornar apática às outras pessoas, ela vai se tornar sem amor. E nós estamos vivendo uma cultura cada vez mais que nós não temos mais nenhum tipo de sofrimento. Desde criança, as crianças têm sido incentivadas e têm sido moldadas para que elas não sofram nenhum tipo nem de rejeição mais. Então nós muitas vezes não estamos preparados. Eu diria que até talvez nunca estamos preparados para passar pela perda de um filho. Porque o rumo natural das coisas é que os pais descansem primeiro, né? Mas enfim, o que aconteceu com a gente foi um dia mau. E como que a gente lidar com isso agora? Hoje eu olho igual o meu filho olhava para mim. Dói. Meu filho doeu também quando foi fazer o furinho, né, da agulha. Então dói. Mas eu sei que meu pai está comigo. E ele me prometeu que me fortaleceria na força do seu poder. Então é na coragem que ele me dá que eu prossigo. E eu sei também que esse tipo de sofrimento, ele é para toda a vida, no sentido de que você não se cura da perda de um filho. A perda de um filho é algo que você vive com aquilo. É uma cicatriz que se forma. Eu lembro que nesse braço aqui, eu tenho uma cicatriz. Nessa mão aqui eu tenho uma cicatriz também. E elas não doem mais, mas eu olho para elas, eu lembro exatamente o que aconteceu nesse dia quando eu machuquei esse dedo e quando eu machuquei aqui o braço. Foram dias diferentes, mas eu lembro do dia. Faz muito tempo, mas eu ainda lembro. Então eu sei que a perda de um filho vai ser dessa mesma forma. Vai passar anos e anos, eu vou me lembrar. Mas eu sei que também na força do Senhor eu vou sobreviver a isso e vou me manter em pé para a honra e glória de Deus e vou aguardar ansioso a volta de Jesus, onde eu poderia ter o reencontro com meu filho. Então, o que é coragem? Coragem é enfrentar os nossos medos. E muitas vezes nós não saberemos quais são os nossos medos até que nós passemos por algum sofrimento. Então não espere o sofrimento para você se preparar. Se prepare, busque a armadura de Deus, busque aquilo que é eterno, como eu falei, busque a Deus, o reino de Deus e sua justiça, porque o sofrimento nesse mundo ele é inevitável. Então, assim como meu filho foi corajoso e me ensinou sobre coragem, eu gostaria de alertar cada um de vocês também, né? Precisamos ser corajosos neste mundo e é Deus que nos fortalece. Então que Deus te abençoe, que Deus te ajude em suas lutas, para que você, depois de ter passado pelo dia mal, depois de ter enfrentado tudo que precisa ser enfrentado, você possa ser encontrado em pé, firme e disposto para a honra e glória de Deus e pelo poder que Ele nos concede. Esse é meu desejo, é minha oração e é a mensagem que eu gostaria de passar nesse vídeo. Que Deus te abençoe.